Agora, enquanto o governo não anuncia o pacote de corte de gastos, o mercado financeiro permanece em compasso de espera. O dólar comercial abriu a semana em alta, cotado a R$ 5,76. E o nosso convidado agora é o economista-chefe da ARX Investimentos, Gabriel Leal de Barros. Tudo bem, Gabriel? Mais uma vez, obrigado pela gentileza por nos atender. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Um prazer falar com você. Prazer é nosso. Bom, a gente tem que perguntar e saber, né, qual é o recado que o governo passa para o mercado, porque não há, ao que tudo indica, um consenso, há uma superação de alguma dificuldade com determinado ministério, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, e há dificuldades internas dentro do próprio partido do presidente Lula. Para o mercado financeiro, qual o recado que se passa? Claro que se fazer um pacote de corte de gastos deve ser algo complicado, claro, né? Demora, mas essa discussão já leva algum tempo, né, Gabriel? É verdade, Thiago. A gente já vai para 3 semanas, né, desde que o governo sugeriu que tomaria uma decisão a respeito e até agora nada. A percepção do mercado é de que o governo, essa relutância em adotar as medidas, mostra que deve vir alguma coisa muito modesta, né? Uma coisa insuficiente, um tamanho de medidas insuficiente. Não é por acaso que a gente viu a curva de juros hoje, mais uma vez, subindo, né? A curva de juros não para de subir e o câmbio não para de se depreciar. Então, o mercado está muito apreensivo sobre, de fato, não só o valor total do pacote que o governo vai anunciar, mas também a composição. É importante olhar a composição, que tipo de medidas o governo eventualmente vai considerar. São medidas temporárias, pontuais, ou medidas estruturais. É importante que o governo entenda, tenha senso de urgência, entenda o tamanho do problema que nós estamos e considere medidas estruturais. Se vier um pacote pequeno ou com medidas temporárias, a gente deve entrar numa trajetória bastante pior do que a gente já está vivenciando no momento. Bom, para esse momento do governo, né? Inclusive eu vi já declarações suas falando sobre a história da meta, o déficit zero, que isso dificilmente vai ser alcançado, ainda mais numa discussão como essa e que o orçamento, a discussão do orçamento pode ser adiada por causa desse pacote de corte de gastos que não sai. Quais, em linhas gerais, qual que seria, nesse momento, ou quais seriam as medidas mais urgentes para serem tomadas e, consequentemente, acalmando o mercado também, Gabriel? Eu diria que tem 3 medidas principais que o governo deveria adotar, que mostraria que, de fato, eles entenderam a gravidade da situação fiscal atual. A primeira é mudar os indexadores do gasto com saúde e educação. O gasto com saúde e educação, que é um mínimo, né? Não é um teto, é um mínimo. Hoje, esse gasto ele é vinculado à arrecadação. É importante que o governo altere essa indexação. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é aprimorar o abono salarial, né, que é um 14º salário que o setor público paga para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. Já tem vários estudos que mostram que não contribui para reduzir a desigualdade de renda no Brasil, custa mais de 25 bilhões por ano. E uma terceira medida é aprimorar o seguro-desemprego, mas sem passar pelo confisco que chegou a ser proposto de usar a multa de 40% do FGTS, que deixaria de ir para o trabalhador e para o governo. É possível limitar até 2 salários mínimos sem promover o confisco. Acho que essas 3 medidas, se bem desenhadas, vão na direção de um ajuste estrutural. E um ponto que, claro, vem gerando alguma preocupação é mexer em direitos adquiridos. Até o ministro Carlos Lupe ameaçando deixar o governo, se o corte afetar muito a pasta dele, de mexer em direitos adquiridos, o próprio salário mínimo, mexer na composição do salário mínimo para o ano que vem, principalmente. Existe algum tipo de risco em relação a isso? Chegou a circular que o governo poderia mudar a regra de correção do salário mínimo, né? Ao invés de ser a inflação do ano anterior mais o PIB de 2 anos antes, limitar ao crescimento do arcabouço. Mas quando a gente faz as contas, isso entregaria uma economia muito pequena, no curto prazo. Então, a economia é relevante só realmente no médio e longo prazo, se a gente for muito otimista com as premissas em torno das hipóteses, né, para essa economia. Então, eu acho que a chance é baixa, inclusive porque o governo já descartou a possibilidade de mudar a indexação ao salário mínimo da Previdência e do BPC. Então, imagino que a chance desse tipo de medida avançar é bastante pequena.
E mais uma questão, Gabriel, falando sobre o mercado financeiro, o dólar comercial, que a gente sempre cita aqui, claro que o dólar turismo é muito mais alto, há consequências, né? Qual é a porcentagem de culpa, vamos dizer assim, do pacote que não sai, ou ainda efeitos também internacionais, da própria economia americana, com a mudança de governo a partir de 20 de janeiro? A desvalorização do real, ela tem muitos fatores domésticos. Dá para dizer que pelo menos 2/3 são por fatores domésticos. Quando a gente compara o real com outras moedas de países emergentes, que também estão sujeitos a esses eventos globais, como a eleição americana, o real performa pior. Então, quando a gente apura de forma comparada por que a moeda brasileira está se desvalorizando relativamente mais do que os outros países, tem um componente muito doméstico, que justamente em função dessa demora, desse atraso, dessa indecisão sobre esse plano de voo fiscal. Então, dá para dizer que 2/3 dessa piora, aproximadamente, é por fatores locais, aqui no Brasil, e 1/3 por conta da eleição americana, mas a gente deve ver os efeitos colaterais, digamos assim, da eleição americana se materializando mais a médio prazo. No presente, né, até o momento, está muito mais ligado a fatores, né, a erros de política econômica que o governo tem empreendido, tem conduzido. Gabriel Léo de Barros, economista-chefe da ARX Investimentos. Muito obrigado, Gabriel, mais uma vez, pela atenção, bom descanso, até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima.